Tudo bem, prof? Gravação foi iniciada agora, tá, gente? Bom, pessoal, todo mundo me ouvindo, então, tranquilo, vocês estão acompanhando, vendo a apresentação aí. Eu fiquei no nosso último encontro, né, de fechar as orientações do ciclo 1 e abrir as orientações sobre o ciclo 2. Então, eu acredito que, sim, todos vocês estavam aqui na aula passada, quem não estava, né, só para a gente dar passar aqui uma orientação geral em relação ao que nós tivemos na aula passada. Eu vou deixar os microfones desabilitados aqui, quando vocês forem falar, vocês podem abrir, tá bom? Não tem problema, é só para que a gente não fique aí com os ruídos na hora da gravação. Na hora de falar, vocês podem abrir. Oi, pode falar. Para mim tá aparecendo uma janelinha no alto, dizendo assim, você está apresentando para todos, e não aparece o slide, é assim mesmo? Está carregando? Você está apresentando para todos, deixa eu ver. Não, mas você não está apresentando para ninguém, não. Quem que falou agora? Desculpa, eu não consegui identificar a voz. Carlos Maurício. Carlos. Então, eu parei minha apresentação aqui e vou pôr minha apresentação de novo. Só consegue uma pessoa ficar apresentando por vez. Então, você não está apresentando para ninguém. Eu estou apresentando para todo mundo. Meu slide apareceu para você, Carlos? Ainda não. Ele apareceu, mas saiu e apareceu essa janelinha aqui. Então, olha, eu não sei se você consegue ver a minha tela. Você consegue ver a minha tela? A minha tela geral, vocês conseguem visualizar a minha tela? Essa tela que eu vou... Aqui em cima na barra? Na barra? Eu não consigo ver o que você está vendo, né? Você está no notebook, Carlos? Sim. Carlos, por um acaso você está com 2 usuários abertos? Não, eu só tô... Não, tô sozinho, tô na minha conta de aluno. Sabe por quê? Porque eu vejo o seu microfone desligado, mas o seu áudio aparece para mim. É estranho, né? Seu microfone aparece desligado, mas o seu áudio aparece. Então, a impressão que eu estou tendo é que você está como se você estivesse com 2 usuários. Por um você está falando e por outro você está vendo. Então, deve estar dando algum conflito de usuário, Carlos. Se todo mundo que olhar na tela aí, se vocês olharem seus colegas, vocês vão ver que está todo mundo com os microfones desligados, inclusive o seu. Então, não era para a gente estar te ouvindo se o seu microfone está desligado. Pelo que Verdade, aparece desligado dele mesmo para mim também. Então, mas ele está falando. Então, ele deve estar usando 2 usuários aí. Pode ser que você não esteja vendo, Carlos, mas em algum momento você está usando 2 usuários. Então, você está tendo... Tem outra pessoa com 2 usuários na sala. Ó. Quem que é o Wesley? Wesley Carlota Correia. Provavelmente também você está conectado em algum local com um usuário e outro com outro, porque você aparece 2 vezes na tela. Então, às vezes, vocês estão fazendo um controle de alguma coisa com o usuário e de alguma coisa com o outro. Eu estou no celular para poder... Olha, tá dando retorno aí de áudio e microfonia. Então, aí a gente consegue visualizar isso. Pode ser que tenha algum problema, Carlos, nesse aspecto. Você quer clicar para sair, Carlos, e entrar de novo na sessão? Eu vou entrar novamente lá do início. Vou voltar lá no painel. Isso. Se não conseguir, eu vou trocar de voo para o computador. Ó, saiu. Vamos ver. Bom, pessoal, então, na aula passada, nós conversamos sobre alguns desses pontos, né? Eu fiz uma apresentação geral para vocês, eu falei como se organizam os módulos, como que fica organizado o material nas disciplinas, como que seria a nota nossa nos estudos imediatos nessa disciplina, como que seria o nosso cronograma, o que que é o Classroom, né? Que é esse ambiente nosso de sala de aula, o que que é ambientação. Todo ciclo tem a sua aula ao vivo. Tudo a gente faz pelo painel acadêmico e pelo sistema TOTUS. O painel acadêmico é onde ficam os links de acessos de todos os sistemas que a gente usa. E o TOTUS é o nosso sistema acadêmico. É lá que vão ficar boletos, notas, todo o registro oficial da sua vida acadêmica
fica no painel acadêmico dentro do TOTUS, do primeiro ícone que aparece para vocês, né? E aí algumas questões também da carteirinha e do ciclo 1 que nós falamos da atividade. Então, para essa aula, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês aqui para a gente fazer o fechamento do ciclo 1, que ficou pendente, isso na aula passada, né? Para falar um pouquinho das atividades complementares, o que elas são, como é que elas são organizadas, para falar um pouco dos estágios, o que é o TCC, o que é o projeto integrador, quais cursos que tem, quais cursos que não tem, das relações internacionais e dos principais pontos do ciclo 2. Eu prometo que eu não vou gastar 1 hora hoje, tá bom? Não vou deixar vocês aqui de castigo por muito tempo, não. Bom, gente, para que a gente faça aí, a qualquer momento, se vocês quiserem falar, pode abrir o microfone, pode chamar no chat, tá bom? Que eu estou acompanhando por aqui, eu estou visualizando vocês aí e as falas de vocês. Então, só para que a gente faça um apanhado geral do ciclo 1, porque acabou que na aula passada nós ficamos falando das observações gerais, das orientações gerais do curso, e nós não conseguimos aí falar do ciclo 1 propriamente. Nós falamos da atividade, mas não falamos do ciclo. Então, nesse ciclo 1, nós temos aí o conjunto das aulas, que foram 3 aulas, né, que ficaram disponíveis para vocês, uma falando sobre essa nossa questão dessas implicações de como a globalização nos afeta, como que a questão de tempo e espaço hoje está relativizado com a questão das tecnologias. Então, nós estamos em locais diferentes, nós estamos em ambientes diferentes, e ainda assim a gente consegue se relacionar. Uma informação que surge lá do outro lado do mundo, em pouco tempo, ela nos afeta. Eu não sei se vocês viram aí, eu estava assistindo uma programação na TV fechada esses dias, e falou o quanto a própria questão dos meios de transporte hoje são responsáveis por essas doenças que circulam o mundo todo, né? Foi até mostrando a situação do avião, do transporte, como é que isso chega no mundo inteiro. Uma pessoa que está lá na China, por exemplo, um dia depois ela pode estar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e junto com isso trazer uma doença, alguma coisa, junto com os meios de transporte. Então, as tecnologias, elas possibilitaram esse encurtamento do nosso tempo e do nosso espaço. E aí, na aula 2 desse ciclo 1, eu falo dos desafios atuais e emergentes, e eu apresento para vocês a questão do relatório, que é o relatório do Horizon Reporter, que ele faz um estudo, desde 2002 ou 2003, se não me engano, já tem aí quase 20 anos, de quais são as tecnologias que vão emergir a curto, médio e longo prazo, tanto na questão da educação, quanto em outras áreas. Então, há muito tempo já se falava da EAD, há muito tempo já se falava da internet das coisas. Qual que é essa ideia, né? Hoje a gente vê aí essa questão da Alexa, né, dessa inteligência, esqueci o nome da outra, dessas tecnologias hoje, que elas estão nas coisas. Então, é um relógio, é uma lente de contato que mede ao mesmo tempo o meu colesterol, que mede a minha pressão, que mede meus batimentos cardíacos, é um relógio que fica medindo meus batimentos cardíacos. Então, a internet, ela já está nas coisas, ela já não está mais no computador, né? E a gente tem, com tudo isso, uma nova concepção de tempo e espaço. A gente não se limita mais ao ambiente de sala de aula para estudar. Nós não somos mais os professores detentores de saber. Hoje, eu passo uma ideia, vocês no instantinho estão no Google procurando essa informação por lá. Então, se expandiu muito a nossa questão de espaço e tempo, a nossa questão de prioridade das coisas. Então, no nosso ciclo 1, o que foi o conteúdo de destaque? Quais foram as palavras que se destacaram aqui no ciclo 1, que fecha tudo isso que a gente discutiu nesse ciclo 1? Nós tivemos aí, né, de forma bastante destacada, a questão do tempo, né? Como é que o nosso tempo hoje é relativizado
Eu não sei vocês, mas a impressão que a gente tem é que o tempo, ele está curto, né? Vocês têm essa ideia? Parece que não dá tempo de você fazer tudo que você tem que fazer num dia. Você fala assim, o dia encurtou, né? Não, o dia continua tendo 24 horas, mas nós estamos muito mais acelerados. A gente consome muito mais informação nas mesmas 24 horas, né? Com isso, nosso dia a dia, a impressão que dá é que você fala assim, gente, trabalhei o dia inteiro e não fiz nada hoje. Hoje, essa é uma sensação que todo mundo tem. É porque o tempo todo você está sendo demandado nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no telefone. A questão do dia de 24 horas continua existindo, o tempo não está acelerado. Nós é que aceleramos em função também das tecnologias, né? Então, essa questão do tempo foi muito pontuada na nossa unidade 1. Outra questão tem a ver com a própria evolução, o quanto essa evolução das tecnologias influenciou ou foi influenciada pela questão da globalização. E, ao mesmo tempo, essa globalização o que afeta alguém em qualquer lugar do mundo também nos afeta aqui. Às vezes a gente achava que isso não acontecia, né? Mas hoje isso está muito... tá tudo muito acessível, todo mundo tem acesso a tudo num intervalo muito curto de tempo. Isso trouxe também essa questão da ambiguidade, que foi uma palavra utilizada na nossa atividade 1. Ao mesmo tempo que uma coisa é boa, ela é ruim, depende do uso que a gente faz dela. Então, uma tecnologia que hoje é boa, é muito acessível, é muito ótimo, o próprio celular, a questão de como ele me ajuda o tempo todo, como eu tenho tudo na palma da mão hoje, nós estamos escravos disso também, né? Nós estamos aí escravos dessa tecnologia, dependentes disso tudo. E isso, então, nós estamos vivendo uma era digital, né? E essa era digital tem trazido muito essa questão do individualismo. Cada um por si, a impressão que dá é que ninguém quer esperar mais ninguém mais tem paciência com ninguém mais quer colaborar com o outro, e é justamente um tempo que nós precisamos trabalhar de forma colaborativa, porque nós não damos mais conta de trabalhar sozinhos. A nossa mente continua sendo a mesma mente de algum tempo atrás, mas a informação é muito maior. Então, a gente vive uma sociedade virtual onde as pessoas estão cada vez mais individuais, mais individualistas, pensando mais em si. E aí o vídeo que eu trago para vocês, inclusive é lá do professor, do Leandro Carnal, do Cortella, né? Tem várias situações a ser discutidas e refletidas lá, mas um deles, eu acredito que seja o professor Carnal, ele menciona, pergunta para alguém assim, fala para alguém, nossa, mas eu não estou muito bem, eu não ando muito bem, eu ando trabalhando muito, a pessoa não conversa com você sobre isso. O que ela vai te responder? Nossa, eu também estou muito cansado, também estou trabalhando muito. As pessoas não querem mais ouvir qual é o seu problema. Elas querem dizer que elas também têm problemas. Então, é tudo uma questão de individualismo, de um pensar em si mesmo. Mas isso não necessariamente tem relação com as tecnologias. Tem relação com a forma como a sociedade tem se utilizado dessas tecnologias. Está aí uma questão de uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que elas nos conectam, elas nos separam. Ao mesmo tempo que a gente consegue conversar com outras pessoas, a gente se isola mais das outras pessoas. Já que eu tenho a questão do virtual, né, do digital aí, eu não vou na casa das pessoas, eu não me encontro com outras. Mas nesse momento, por exemplo, de pandemia, ainda bem que existe a tecnologia. Então vejam, uma mesma questão que é usado positivamente e negativamente. Tudo depende do uso que a gente faz dela, né? Então, existe aí um desafio nesse nosso ambiente, nessa nossa situação, que a gente precisa repensar sobre esse espaço, sobre tudo isso que a gente tem vivenciado, né? E aí, eu trago a tecnologia sustentada por esses, como um ponto de suporte para essas três grandes áreas. No nosso contexto educacional,
Ou seja, não seria possível estarmos fazendo EAD hoje, não fosse pela tecnologia. Inclusive, hoje a gente estava participando de um evento online com o Ministério da Educação, e eles prorrogando essa situação da possibilidade das instituições de ensino se manterem com a educação remota por meio de tecnologias até dezembro. Ou seja, existe uma perspectiva de retorno para um presencial? Existe, é claro que existe, estão trabalhando para isso, mas não vai ser uma coisa da noite para o dia. A partir de amanhã as escolas estão abertas. E aí, não quer dizer que a educação à distância substitui o presencial. Não, de jeito nenhum, a ideia não é essa. É utilizar das tecnologias nesse momento em que não se pode fazer o presencial. Não uma coisa substituir a outra. É um período provisório, a gente sabe que isso vai passar, né? Mas a gente não pode deixar a gente não pode negar o quanto ela tem influenciado o nosso dia a dia. Quem tem filhos em casa, quem tem filhos em idade escolar, que está fazendo aí o estudo remoto, como é que isso virou a nossa vida de cabeça para baixo, né? Somos pais, somos professores, ajuda no dever de casa, ajuda... Então, assim, nossa vida virou de cabeça para baixo, mas uma tecnologia tem nos ajudado nisso. A própria questão do nosso ambiente profissional. Muitos são os profissionais hoje que conseguiram, né? Isso depende muito das atividades. Nós temos atividades, por exemplo, que elas não são possíveis de fazer de forma remota, mas muitas outras atividades são possíveis. E como que essa tecnologia veio influenciar o nosso dia a dia? Coisas que vocês não imaginavam nunca que fariam de casa e hoje estão fazendo de casa. Só para a gente ter uma noção aqui, quem está aqui na sala hoje, quem conseguiu migrar a sua atividade nesse momento ou parte dela para um trabalho remoto? Quem de vocês aqui está fazendo atividade de forma remota, né? Que tipo de atividade? João Fábio está fazendo aí. Quem mais? Osnir também está fazendo. Quem mais está fazendo aí de forma remota? Tem uma filha, mesma coisa, né, Luiz Gustavo? Está ajudando ela, não consegue aprender, tá complicado. Uns 30% do trabalho o Luciano está fazendo de casa, Tatiana também, a esposa também. É a nossa realidade, né? Então, isso tem nos influenciado, isso tem afetado a nossa forma de trabalhar, né? Nós não podemos negar isso. E a questão do social, gente, não adianta, né? A maior parte das pessoas hoje, se não diretamente, mas indiretamente, tem sido influenciado o seu social, o seu ambiente social, em função das tecnologias. Vamos falar aí dos WhatsApps da vida. Tem alguns que ainda resistem, que ainda conseguem não trabalhar com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, com o Snapchat, com o TikTok da vida, né? Mas os filhos estão com isso o tempo inteiro, a gente escuta eles falarem disso o tempo inteiro, na televisão a gente vê isso o tempo inteiro. Então, o que a gente precisa pensar? Como que as tecnologias têm influenciado o nosso ensino-aprendizagem? Como que o papel do professor tem sido modificado? Nós não somos mais a única fonte de informação, não é mais dentro da sala de aula o único local que você aprende. A sala de aula virou um local de aprendizagem, e não mais o local de aprendizagem, né? A questão das mudanças no nosso ambiente profissional. As tecnologias de hoje, elas podem não servir para nada amanhã. Para quem tem aí um pouquinho mais de idade, eu vou falar assim, mais de 30 e poucos anos aí, vou falar um pouquinho mais, porque hoje a maioria tem aí 18, 19, 20, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, não se ouvia falar nessas redes sociais, mas vamos revelar as idades aqui. Quem lembra do Orkut? Alguém lembra do Orkut? Alguém lembra do Yahoo Messenger? Do ICQ, daqueles barulhinhos que ficavam piscando, não é? Gente, se a gente falar isso faz muito tempo, não faz, gente. Parece que foi esses dias. Da noite para o dia, uma rede social cai e vai subindo a outra. Ou seja, isso está muito rápido, isso está caminhando muito rápido. Então, no ambiente profissional, como é que nós vamos ensinar para vocês as ferramentas que vocês precisam para o seu ambiente profissional, se daqui 2, 3 anos, quando vocês saírem para o mercado de trabalho, um curso aí de 5 anos, por exemplo,
Talvez essas tecnologias que vocês estão usando hoje nem existam amanhã. Aqui mesmo na EAD, nós estamos aí há 15 anos, né, 16 anos no Unis na EAD, eu posso dizer para vocês que nós já usamos pelo menos uns 10, 12 sistemas de webconferência diferentes ao longo desses 12 anos. Por quê? Da noite para o dia aquele sistema deixa de funcionar. O Hangout Meeting, por exemplo, ele era limitado, ele era parcialmente pago. Com essa situação da pandemia, ele passou a ser aberto. A Microsoft, que tinha aí o Teams, que era um sistema de conferência, era pago, gente, não era gratuito. E de uma hora para outra ele vem e joga por terra todos os outros que você está usando. Então é uma situação de dia a dia, e nós estamos sendo influenciados por isso. E aí nós temos que nos preparar para o uso das tecnologias, independente de quais sejam elas. Por quê? Vocês são profissionais criativos e precisam ter uma visão holística, uma visão completa da situação. Hoje não adianta, você se especializa aí num software de projetos, passa 1 ano, 2 anos, aquele software já não está aí mais. Software de escrita de partitura musical, tem ótimos. Passam uns anos, ele deixa de ser atualizado. E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas em alguns momentos o próprio marketing, o próprio ambiente, a própria economia nos força a trocar. Você tem um aplicativo ótimo no teu celular e ele para de atualizar, ele para de funcionar. O iOS do seu celular ou o Android não atualiza mais. Por quê? É uma necessidade de fazer com que você consuma. Faz parte. Então, aquele software já não funciona mais naquele aplicativo, ele já tem versões diferentes e assim vai. A nossa questão de amizade. Hoje, muita gente conta os amigos que tem pelas redes sociais. Eu tenho 500 amigos, eu tenho 200 amigos, eu tenho 10 amigos, eu tenho 15 seguidores, 30 seguidores. Ou seja, nós quebramos aí a barreira entre o particular e o público. Antes, isso não existia. Hoje existe. Então, existe uma necessidade latente de estar o tempo todo me fazendo presente. E aí, essa palavra de ubiquidade, que o que ela quer dizer? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. As redes sociais são isso. Você está no WhatsApp, você está no Instagram, você está no Facebook, você está no Snapchat, você está no telefone. É você querer dar conta de tudo aquilo o tempo todo que chega. Muitas pessoas aí, não é uma crítica, não é nada, é uma situação, né? Não sou nem contra nem a favor de nada disso, né? Não é um posicionamento, é um fato. Existe aí a quebra do particular com o público. Hoje as pessoas postam de tudo o tempo inteiro. Eu vou almoçar, eu vou na academia, eu estou indo trabalhar, eu comi isso, eu saí com isso. Antes isso não existia, né? Isso veio lá de trás da ideia dos blogs, que a gente tem isso trabalhado na disciplina. O que é o blog? É o diário virtual online. Quando a internet surgiu, há uns anos aí atrás, você só via, você não interagia com nada, você era usuário passivo. Veja, assista e se contente com isso. E aí veio a ideia do usuário ativo, de que você poderia ser ativo na internet. Aí começou os blogs. E o que eram os blogs? Você posta, você comenta, você fala sobre uma notícia que saiu, você passou a ser autor, você passou a ter voz na internet, que é a geração 2.0 aí da internet. E aí nós fomos caminhando com isso. Hoje existem os extremos, né? Existe essa quebra entre o particular e o público. Né? As pessoas já não separam muito. E isso tem trazido o quê? Muitas invasões de privacidade, roubos, senhas, tudo isso. Por quê? Por causa da grande exposição das pessoas nos meios, né? E outras pessoas, às vezes mais espertas, se aproveitam dessa inocência e da falta de malícia que algumas pessoas têm em relação às tecnologias, né? Bom, esse foi um resumo do nosso ciclo 1, a nossa atividade 1 eu pontuei na aula passada.
São duas questões nas quais eu quero de vocês posicionamentos pessoais, né? Na primeira, que vocês tragam e apresentem aí um tipo de ambiguidade, uma tecnologia que ela pode ser vista de forma ambígua, ao mesmo tempo que ela pode ser boa para alguma coisa, ela pode ser ruim para outra, no seu contexto diário, é uma questão pessoal. E depois eu peço que vocês assistam os vídeos, né, do professor Leandro Carnal e o Mário Sérgio Cortella, em relação a como eles falam em relação sobre essa questão das tecnologias. Então, durante as falas deles, eu trouxe aqui alguns destaques, eu acho que é o professor Carnal, ele fala que os jovens são parâmetros do mundo novo, que viver hoje é compartilhar. Ele traz aí a ideia da liquidez, e aí tem um outro vídeo que está postado na atividade, que é o vídeo do Bauman. Bauman foi um filósofo, sociólogo, que faleceu agora, ele é da nossa época, faleceu há uns 2, 3 anos, esteve no Rio de Janeiro, e ele discute muito essa questão da liquidez. O que é a liquidez? Ele fala da modernidade líquida. E ele até tem uma expressão que ele fala assim, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então ele fala o amor líquido, a vida líquida, muito por essa questão que hoje tudo escorre pelas nossas mãos, a gente não consegue mais segurar. Eu estou apaixonada hoje, amanhã eu não estou. Eu estou feliz hoje, amanhã eu não estou. Eu estou satisfeito com o meu celular hoje, amanhã eu não estou. É tudo muito líquido, é tudo muito fluido, é tudo muito rápido, né? O professor Cortella diz que a gente não tem que recusar as tecnologias, não. Não tem volta. Essas tecnologias, elas vieram para ficar. A gente só tem que ter cuidado para não ser integralmente dependente delas. Meu celular parou, eu parei também. Morri, meu coração parou de bater. Não é assim que funciona. Nós não somos melhores ou piores profissionais, pessoas, companheiros, alunos, em função das tecnologias. Elas ampliam a nossa capacidade, mas elas não me mudam enquanto pessoa. Elas podem me dar condições de me influenciar com aquilo que eu recebo da sociedade. Mas eu não vou ser um profissional melhor ou pior porque eu uso um software. Não é assim que funciona, né? A tecnologia, a gente não pode ter ela como um fim nela mesma. A gente tem que ter ela como um meio através do qual eu desenvolvo as minhas atividades. Aquela ideia do professor data show, ele vai para a sala de aula, liga o data show, acaba ali, dá um problema no data show, ele não consegue dar aula. Por quê? Ele é professor por causa do data show? Não, ele é professor independente do data show. Você vai apresentar um projeto na sua empresa, ou em qualquer área que você está aí, você tem tudo preparado no seu notebook. Seu notebook não funciona. Você manda as pessoas que estão ali embora, não vai dar para apresentar porque o meu notebook não está funcionando? Não, o projeto é seu, a ideia é sua. O computador é uma ferramenta que vai te possibilitar mostrar aquilo de uma forma mais atrativa, com recursos que despertam mais atenção. Mas se o seu projeto for ruim, não é a tecnologia que vai fazer ele ficar bom. Isso a gente precisa ter muita clareza, né? Não é a tecnologia que me faz bom ou ruim. Ela amplia a minha capacidade de ser alguma coisa. Então, a gente precisa estar observando as mudanças e se adaptar a isso, né? A gente precisa ter cuidado para não ser prisioneiro do mesmo, e a gente tem que ter dúvidas sempre. Não acredite em tudo que te falam, não concorde com tudo que você recebe, não é porque quem está na internet que é verdadeiro. Duvide, tenha dúvidas sempre, tá? Logo no finalzinho, eu trago alguns apontamentos aqui, eu vou falar sobre o ciclo 2, né, daqui a pouco. Antes, eu faço aqui um recorte para que a gente traga aí algumas outras observações gerais em relação ao curso, que vão fazer parte da formação de vocês aí. Sobre atividades acadêmicas, então, só para vocês entenderem, parei o ciclo 1, observações gerais, voltamos com o ciclo 2, tá certo? Só para que a gente vire a chave aqui. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Ok até agora? Carlos, Maurício, deu certo?
Voltou aí, deu certo, conseguiu mudar a sua tela. Eu não vi que você já tinha voltado, desculpa, Carlos. Bom, sobre as Tá atividades me ouvindo acadêmicas. agora? Estou ouvindo alto e claro, perfeito. Agora eu vejo o seu microfone ligado. Tinha algum Tá. conflito aí, Carlos. Eu reiniciei tudo e deu certo. É porque eu ainda estou apanhando aqui Mas vocês sabem desse que movimento aqui. Mas vocês sabem que isso é fato, né? Muitas vezes eu já ouvi falar isso, mas quando não funciona alguma coisa, desliga tudo que normalmente volta a funcionar. Isso Costuma eu faço dar habitualmente certo. com Xbox, com celular. Quando começa de muita frescura, eu zero e reinicio, porque às vezes dá certo. E daí, normalmente dá. Exatamente. Tá, tudo bem. Perfeito. Tá legal. Ótimo. Bom, os cursos de licenciatura têm a AACC, Atividade Acadêmico Científico Cultural. Os cursos de bacharelado têm atividades complementares. Os cursos de tecnologia não têm essa exigência legal nos currículos. O que é isso? São aquelas atividades que você precisa fazer além das disciplinas. Não é estágio. São atividades que têm o cunho científico, cultural, pode ter relação com o seu dia a dia, com o seu trabalho. E cada curso tem uma entrega de uma carga horária para fazer. Por exemplo, nas licenciaturas, as atividades acadêmicas, científicas e culturais são 200 horas que você tem que cursar ao longo do seu curso. Nos bacharelados, acho que 300 horas. E essa carga horária, dentro da instituição, a gente oferece eventos para que vocês possam cursar, para que vocês não tenham que correr atrás disso. Mas é importante saber, por exemplo, os nivelamentos que estão no ar, eu comentei sobre eles para vocês na aula passada. Os nivelamentos, você tem aí o nivelamento de língua portuguesa, o nivelamento de matemática, ambos têm carga horária de 20 horas. É obrigado a fazer? Não, de jeito nenhum, né? Ambientação, para que você aprenda o ambiente, para que você conheça as funcionalidades aqui, também 20 horas. Então, esses três, se você fizer, você tem carga horária de atividade complementar. Meu curso é de tecnologia, então eu não preciso disso. Não precisa, enquanto componente curricular legal. Mas para você, enquanto enriquecimento, se você achar que é válido, conhecimento nunca ocupa espaço, né? Achando que é relevante, que é importante para você, não deixe de fazer. Então, a gente tem, ao longo de todos os anos, nós temos congressos da instituição, o Acinet, são 2 congressos, o Congresso Internacional do UNES e da Cinet. Nós temos, deixa eu ver aqui quem perguntou alguma coisa. Estou com dúvida na questão 1. Priscila, pode falar, qual que é a sua dúvida na questão 1? Sobre ambiguidade? Vou voltar lá na questão 1. Tendo como base material, identifique algum tipo de ambiguidade no uso de uma tecnologia. A primeira coisa que você vai fazer, Priscila, é pensar numa tecnologia e saber se no teu dia a dia, como que essa mesma, você vai escolher uma tecnologia, como que essa mesma tecnologia, ela é ao mesmo tempo boa e ela é ao mesmo tempo ruim, né? Como que ela te traz alguns benefícios e algumas coisas negativas no seu dia a dia. Pensa em uma e coloca os pontos positivos e negativos dela. É isso, Priscila. Se você não entendeu, pergunta de novo aqui para mim, que eu tento mudar aí a forma para esclarecer para você. Lais Lara, se eu faço os nivelamentos, eles já são incluídos na carga horária ou precisa cumprir, então? Peraí, deixa eu ler de novo. Se eu faço os nivelamentos, eles já são incluídos na carga horária que eu preciso cumprir? Sim. Muitas coisas que você faz vinculada aos cursos aqui, quando a gente faz os fechamentos, a gente já encaminha isso para o assistente de coordenação. Vocês têm aí o WhatsApp da coordenação. Quem fica direto com o WhatsApp da coordenação é a Ellen, que é assistente das coordenações, e faz essa ponte aí no WhatsApp, coloca vocês em contato direto. Vocês conversam direto com as coordenações de vocês pelos ambientes das salas de coordenação. Tem o Hangout, tem os e-mails, tem os telefones, tem tudo lá para vocês conversarem sempre que precisarem. Eles são muito acessíveis. E o que a gente faz dentro da instituição, normalmente já é computado direto no seu histórico. Então, terminou o nivelamento,
deu a data lá, fim do nivelamento, a gente pega o relatório, quem fez, quem conseguiu, quem terminou, quem fez ambientação, quem terminou, e já encaminha para ser lançado nos históricos de vocês. Por exemplo, semanas acadêmicas, vocês têm aí os certificados das semanas acadêmicas. O certificado é para vocês, para currículo. Para a gente, não precisa do certificado. O assistente de coordenação tem acesso a todas as atividades que vocês fazem, desde que vocês tenham feito a inscrição pelo caminho correto, né? No nivelamento, você não tem que fazer inscrição, você tem que acessar e fazer as atividades. Feito, no final, a gente faz os fechamentos disso. Aí não precisa enviar comprovante nenhum para ela. Se você faz qualquer tipo de atividade fora da instituição, então, se você faz um curso de extensão, se você faz uma iniciação científica fora, se você faz um curso de inglês, se você participa de planejamentos, tem um manual específico de atividades complementares, tudo que é válido. Até fazer a leitura de um livro e fazer o resumo disso, entregar para o seu professor, é válido como horas de atividade complementar, desde que aquele livro seja indicado dentro da disciplina e o professor tenha te direcionado aquilo como atividade complementar. Aí tem o formato direitinho que você tem que entregar e qual que é a carga horária que aquilo vale para você, né? E aí, em relação a isso, você sempre faz contato direto com a sua coordenação para que eles possam ir lançando essa carga horária ao longo. As semanas acadêmicas, ao longo de todos os semestres, todos os anos, a gente tem semanas acadêmicas, né? Iniciação científica, mesas redondas. Então, isso vai sendo oferecido para vocês o tempo todo de forma gratuita. Falar um pouco como se inscrever no congresso do UNES. Isso eu falo, Fábio. O congresso, vou até falar dele daqui a pouco, ó, já. Deixa eu só passar por esses pontos aqui que a gente já chega no congresso. Nós temos aí atividades extras nesse momento agora. Algumas atividades extras que não são necessariamente atividades acadêmicos, científico-culturais. Mas nós temos, por exemplo, aí no portal.unis.edu.br, lives Mude o Seu Mundo. Então, nós temos aí capital de giro, como aplicar. Eu não trouxe as de hoje, né? Porque já teria passado, vocês iam falar, nossa, era legal e eu não assisti. Então, para vocês não ficarem com muita raiva de mim, eu não trouxe as de hoje. Engenharia construindo soluções para a saúde, vivência em tempos de pandemia. É só entrar lá no portal, Lives Mude o Seu Mundo, vai te pedir uma inscrição prévia lá, não tem custo nenhum, e essas palestras acontecem diariamente, semanalmente, cada dia tem um evento. Essa semana, por exemplo, tem alguém da educação física aqui na sala agora? Tem alguém aqui hoje que é da educação física? Ninguém. Deixa eu ver aqui. Fábio, eu vou falar do congresso, fiz Nivelamentos. Sei que não era obrigatório, mas você pode usar essas horas. Você acrescenta, Wesley, essas horas no seu currículo, mas você não usa ela para dispensar de nada. É só alguma coisa que venha a mais no seu histórico, tá? Mas elas não te dispensam, é alguma atividade extra. Então, por exemplo, da Semana da Educação Física. Essa é a Semana da Educação Física. Então, a gente tem que fazer inscrição pelo site, esse site é evem3.com.br/Semana Educação Física, e aí você tem atividades, ó. Teve ontem, antes de ontem, hoje, amanhã, até sexta-feira. Então, olha, construindo uma carreira de sucesso, monitoramento de carga, implicações na recreação. Então, cada semana, cada época ao longo do semestre, tem as semanas específicas dos cursos com atividades que são trabalhadas particular para aquele curso, né? E aí as palestras às vezes são pelo Hangout Meeting, às vezes são pelo YouTube, nesse caso elas estão acontecendo pelo YouTube, com profissionais externos aí também, profissionais do presencial, da EAD, num evento coletivo, né, que está sendo pelo ENAF. Bom, eu ia falar do quê? Cadê o meu? Relações Internacionais. Já eu falo do Congresso do UNES, tá? E aí, em relação aos estágios, quando a gente fala dos estágios, alguns cursos também têm o estágio como obrigatório, outros não. As licenciaturas, você tem que cursar 400 horas de estágio, nos bacharelados 400, 330, na engenharia 160.
Quando o estágio acontecer, ele vai estar obrigatório vai aparecer um ambiente específico de estágio, com professor específico, com orientações específicas, dizendo como é que você tem que cursar aquele estágio, qual que é a carga horária, como, quais documentos. Nesse momento agora, por exemplo, que a gente não pode ir a campo, os estágios, por exemplo, das licenciaturas, foi autorizado ser feito à distância. Como assim? Assistindo às aulas que acontecem à distância. Então, nós estamos fazendo uma adaptação de todo o material para que os nossos alunos possam concluir os seus cursos dentro do período regular. Então, cada curso tem a sua nomenclatura específica. A educação física, onde é que ele pode atuar na área de educação física? O bacharelado em música é diferente da licenciatura em música. O bacharelado não precisa ser na escola, né? Ele pode ser, por exemplo, no conservatório, ele pode ser em outros locais. Já a licenciatura em música tem que ser na escola, não pode ser no conservatório. Então, as engenharias, você pode fazer numa empresa, na empresa que você está. Então, tem a regulamentação específica, tem as orientações, você só pode começar a estagiar depois que você tem o seu termo, depois que você tem o seu orientador para te acompanhar ali. Antes disso, o estágio, se você fizer qualquer estágio, ele torna-se horas de atividades complementares. Você só pode fazer o estágio obrigatório no momento em que ele é oferecido dentro do seu currículo. Porque algumas diretrizes nas licenciaturas, você só pode começar a fazer a partir da metade do curso. Antes disso, não tem validade legal. É uma diretriz curricular nacional. Então, a gente segue essas diretrizes. Alguns cursos, por exemplo, bacharelado em música. Deixa eu ler aqui a resposta da questão, pode ser resumida? Pode sim, Luiz Gustavo, pode ser resumida. Pessoal, contextualizada e resumida. Se você quiser mandar para mim dar uma olhada, Luiz, pode enviar, tá? Bacharelado de música pode ser em estúdio de gravação? Osnir, eu não vou saber te detalhar a particularidade do bacharelado de música, porque são muitos instrumentos que acontecem no bacharelado, e aí o professor Celso consegue te dar essa orientação. Outra pessoa que consegue te dar uma informação muito precisa sobre o bacharelado de música é o tutor Éder, que te acompanha aí na nossa disciplina. Ele é tutor e ele é professor da área de música e acompanha também os estágios no bacharelado. Então, toda vez que você encontrar aí o tutor Éder ou a tutora Andy, além de tutores, eles são professores dos instrumentos também na música. Pode perguntar que ele te responde assim, com muita precisão. Sobre TCC, os bacharelados, as licenciaturas, alguns têm TCC, outros têm o que a gente chama de projeto integrador. No final das contas, é a mesma coisa, está mudando a nomenclatura. Mas também tem um momento específico do curso, tem o professor, tem o orientador, você tem que passar pela banca, né? Alguns cursos, quando o nome é TCC, exige a obrigatoriedade de banca. Banca online, mas você tem que passar. É uma apresentação pública, uma defesa do seu trabalho, mas totalmente sobrevivente, né? Ninguém morre com o TCC, é totalmente tranquilo, vocês escrevem tanto ao longo do curso que o TCC é um trabalho a mais. Todo o nosso TCC, ele não é monografia, ele é no formato de artigo, então para quem passa aí 3, 4 anos escrevendo, um artigo de 10 páginas, vocês fazem com o pé nas costas. E existe toda uma orientação para isso. Você tem as aulas que te explicam primeiro o projeto, como que você tem que fazer, qual que é o tipo de pesquisa. Alguns alunos são convidados a participar da iniciação científica desde o início do curso. Então, quando aparecer para vocês a iniciação científica, os convites, a iniciação científica, ela pode ser remunerada ou não. A gente tem as duas formas, com bolsa pela FAPEMIG e sem bolsa. Mas isso também é um incentivo para a escrita, para a pesquisa, e te ajuda a desenvolver essa prática depois para você trabalhar lá no final do seu curso, tá? Pode mandar no particular, se você já fez lá dentro da sua atividade lá, Luiz Gustavo, pode deixar lá que eu já olho lá, tá bom? Eu tenho acesso lá, mesmo sem você me enviar, eu consigo olhar. Bom, e aí, falando sobre o congresso, né? Como é que você faz essa inscrição? Vou pegar o site aqui do congresso para que eu encaminhe aqui o site para inscrição do congresso para vocês. O congresso, normalmente, ele tem uma parte que acontece
presencial e uma parte que acontece à distância. A maior parte das atividades que acontecem nos congressos são transmitidos à distância. Esse congresso que vai acontecer agora, que começa agora no final desse mês, ele é a substituição do congresso que seria na Argentina, que era para ser em Buenos Aires agora no mês de maio e foi suspenso, né, em função da pandemia. Mas ele é um congresso que vai agregar e trazer palestrantes do mundo inteiro para discutir essa questão da disrupção nesse nosso mundo que nós estamos vivenciando agora, né? E aí, o Congresso é uma das situações que estimulam vocês a questão das relações internacionais. E, gente, nós temos muito aluno de EAD hoje que está fazendo a mobilidade acadêmica. Claro que, em função da pandemia, isso foi, quem estava lá veio embora, ou quem estava lá ficou, né, ou já estava estabelecido lá, mas nós temos alunos hoje em Portugal, nós temos alunos na Espanha, nós temos alunos na África, nós temos alunos na Alemanha, nós temos alunos na Argentina, temos alunos, assim, espalhados pelo mundo nesse programa de internacionalização do mundo, internacionalização do UNES. E o que é isso? É uma parceria do UNES com outras instituições. Cada instituição de ensino internacional, ela te oferece algum tipo de recurso, algumas delas você continua pagando o seu curso de graduação aqui no Brasil, o curso que você faz, você está pagando 200, 300 reais, você continua pagando a sua mensalidade e o que você faz lá você não paga. Você fica lá 6 meses. Muitas das instituições te dão o alojamento, te dão o estágio, às vezes você arca com a despesa da passagem aérea. E tem também, gente, outros programas, né, que não são exatamente de intercâmbio, mas que são para viabilizar a sua viagem. Por exemplo, a questão do Top Espanha, né? Todo ano são sorteados, né, dentro das inscrições aí, aluno e professor, para participar de um curso de espanhol, normalmente no mês de junho e julho. Você fica 21 dias na Espanha fazendo um curso na Universidade de Salamanca, um curso de espanhol, né? Então, você tem aí a data da inscrição, no caso do Top Espanha, é totalmente gratuito, toda a sua despesa de viagem é gratuita, todo o curso, é uma bolsa mesmo em parceria, por exemplo, com o Banco Santander. A gente tem a questão da dupla titulação, você faz uma parte do seu curso aqui e termina seu curso no exterior. Então, são várias as possibilidades de você, quem tem interesse, quem tem disponibilidade, de buscar. E eu posso dizer para vocês assim, é muito acessível, é muito mais barato que qualquer programa de intercâmbio que vocês vejam de forma particular. Estou falando assim, mais barato porque você, muitas das vezes, não tem que se preocupar com a sua hospedagem, não tem que se preocupar com a sua alimentação, você tem que, às vezes, se preocupar com a sua passagem de ida e de volta, né? Então, passar 6 meses lá no intercâmbio e tudo que você faz lá valida para o seu curso superior aqui. Então, vamos supor que você vai para lá fazer um curso, uma disciplina da área de música, você vai fazer um semestre, antes de você ir, tem todo o contato com a instituição para ver quais disciplinas você faz, quais são as que validam no seu currículo ou não, e aí quando você vai, as suas provas você faz lá, você continua a sua vida acadêmica, né? Então, é em parceria com a instituição. E aí, quando do Congresso Internacional, já eu pego aqui, quem que perguntou? O João, já eu pego aqui o link do Congresso e posto aqui para vocês, eu achei que estava no meu slide aqui, mas está no outro slide, já posto aqui, já trago para vocês a questão do Congresso Internacional. E aí, sobre o nosso ciclo 2, né? O nosso ciclo 2, nós estamos falando sobre a questão da nossa comunicação nesse ambiente de rede. A nossa comunicação, a nossa construção de identidade nesse ambiente de rede, esse ciclo já está no ar, as aulas desse ciclo, e em linhas gerais, o que a gente destaca nesse ciclo? A questão da comunicação nesse ambiente de rede, ela é diferente. A linguagem que a gente usa para conversar nos chats, nas redes sociais,
ela é diferente, tem uma linguagem específica para a gente se comunicar nesse ambiente de internet. E a linguagem que a gente usa aí tem muito a ver com a nossa necessidade de rapidez, de velocidade, né? Eu não sei se alguém lembra, mas na época dos telegramas, a gente pagava por letra, né? Então as abreviações eram necessárias, porque um telegrama era muito caro. Na época da internet discada, às vezes alguns aí nem lembram o que é isso, mas a conexão demorava, você esperava domingo à tarde, sábado à tarde para se conectar, né? Eu sei que tem uns que sabem disso, que lembram disso, mas não era a facilidade que a gente tem hoje. Então, conversar tinha que ser uma coisa rápida, você não podia escrever palavras bonitas, né, e demoradas, tinha que ser abreviado. Com isso veio o internetês. Ele veio dessa necessidade de escrever de forma rápida e ágil nesse nosso ambiente de internet. Mas é um tipo de comunicação que não pode sair do ambiente da internet, gente. A gente não pode trazer os VC bom também para o ambiente acadêmico e profissional. Isso tem que ficar no ambiente, na comunicação em rede, tá? Por quê? Não é uma linguagem formal. E alguns ambientes, o acadêmico e o profissional, por exemplo, eles exigem essa comunicação diferenciada. E os emotions? Os emotions vieram dessa necessidade de dar uma noção de como é que vocês estão me vendo? Agora vocês conseguem me ver, vocês conseguem saber se eu estou sorrindo, se eu estou com uma cara brava, mas antes não, era só texto. Então os emotions vieram naquela ideia assim, cara, não faz isso, mas você põe uma risadinha no final, o cara sabe que foi uma brincadeira, né? E a questão da netiqueta. A netiqueta, elas são as regras de boa educação no nosso ambiente acadêmico, no nosso ambiente de rede. Gente, isso pode parecer uma bobagem, mas é muito importante. Não é porque nós estamos num espaço virtual que o respeito com o outro é diferente do que seria presencial. Ele tem que existir. Você não precisa concordar com o que o outro fala, você não precisa concordar com o professor. Cada um tem o seu posicionamento pessoal, político, religioso. Cada um tem as suas escolhas. Isso é normal. Mas nós vamos ter que interagir. E nesse nosso processo de interação, nós precisamos saber que as pessoas são diferentes. E esse relacionamento virtual, ele só vai ser possível se a gente tiver cuidado com essas nossas regras de etiqueta, a boa educação, a colaboração, o compartilhamento, a ética acima de tudo, porque quando a gente vai trabalhar em grupo, cada um tem uma habilidade, tem uma limitação, né? Cada um, eu adoro falar, não sei se vocês perceberam isso, mas eu adoro falar. Mas eu tenho uma dificuldade grande de combinar as cores, de combinar as imagens. Então, num trabalho em grupo, me coloca para escrever e para apresentar, mas não me coloca para juntar os materiais, porque nisso eu sou péssima. Então, cada um tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E nós precisamos perceber que o perfil das pessoas na EAD é diferente. Nós vamos ter aqui no grupo pessoas que são do Sul, do Sudeste, que estão no exterior, que estão no Nordeste, que estão no Norte, que têm vivências e culturas de mundos diferenciados. Esse respeito e essa ética e essa etiqueta nesse nosso meio, ele é fundamental para um bom relacionamento. Vocês podem discordar de qualquer coisa comigo e com todos os demais professores. É um direito seu de não concordar, mas a boa educação cabe em qualquer lugar, né? Você pode ser a pessoa mais brava do mundo por qualquer situação, mas o respeito e a boa educação devem existir em qualquer ambiente, inclusive no ambiente virtual, com os seus colegas e com os seus professores, com os seus tutores. Você ter direito não te dá o direito de ser mal educado com ninguém. E na internet isso não pode faltar, né? Só para que vocês saibam, já estou encerrando aqui, vou trazer a informação do congresso aí. Ciclo 3 vai ser liberado depois de amanhã, junto com a atividade 2. Então, a nossa próxima aula, que é o dia 22, semana que vem, eu já vou falar do ciclo 3 e da atividade 2, tá? Então, dia 22. Ciclo 4, a gente libera o dia 25, não tem atividade.
Ciclo 5, a gente libera o dia 1/7. Esses 2 ciclos estão aqui na prova online para fechar com a última atividade. Então, a gente tem a atividade 2 e a prova online. Então, vocês estão com a atividade 1. Material do ciclo 3, ele é necessário para fazer a atividade 2, por isso eles vão ser liberados juntos. Ciclo 4 e 5 são liberados, em seguida a prova online, que vocês podem entregar tudo até o dia 10/7. Essa é a nossa agenda. Aí o ciclo 3, nós vamos falar do novo perfil profissional, então tem um conjunto aí de 3 aulas, que eu passo por eles na próxima aula. E resumo, o que eu queria trazer para fechar para vocês? Temos que refletir criticamente quando a gente fala sobre o assunto de tecnologias. Não queremos frear as tecnologias, nem de longe. Se não fosse as tecnologias, eu não seria professora de EAD hoje, vocês não estariam aqui hoje, nós não estaríamos nesse momento de educação à distância. Mas independente disso, qual que é o nosso papel? Nós precisamos refletir isso. Administrador, professor, mentor, tutor, engenheiro, qual que é o seu papel nesse contexto diante das tecnologias, né? Para mim é uma honra acompanhá-los daqui, é uma honra partilhar com vocês, são culturas diferentes, personalidades diferentes, nós precisamos respeitar essas opiniões. Se vocês receberem uma nota e vocês não concordarem com ela, não acalmem-se com isso, não. Questione, você precisa questionar, você precisa discutir. Se você não concorda, busque entender. Professora, se valia 10, por que eu tirei 8? Não é não me conformar com 8, não é isso, é entender. Eu preciso saber por que eu não fui 10, é um direito seu e a gente aprende com os nossos erros, né? Então, vamos saber aceitar a crítica no processo de avaliação, mas com toda abertura para questionar, né? E professor erra igual todo mundo erra, somos humanos da mesma forma. Vamos usar o erro aí para crescer, porque todo mundo aqui é um ser em formação, tá? Então, nossa próxima aula, dia 22/6, segunda-feira. Vou deixar aberto aí para vocês, né? Enquanto vocês questionam alguma coisa, eu vou trazer aí o slide com a informação sobre o ciclo, sobre o congresso, né? Que vocês perguntaram para mim, só para trazer aqui o link direitinho para vocês, mas se tiver alguma dúvida ou se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade aí, por favor, para esses questionamentos. Professora? Sim. Carlos Maurício. A senhora pode falar um minutinho a respeito da prova? Como é que ela procede? Como é que a gente tem acesso como se fosse um exercício? E abriu, não pode mais fechar? Tem um tempo para entregar? Nesse momento da nossa disciplina, a prova é uma atividade como qualquer outra, tá? Ela vai ser uma atividade que vocês vão ter aí do dia 1º ao dia 10 para fazer, pode abrir, pode fechar, pode enviar uma vez só, como toda atividade no formato de formulário. Mas você pode acessar. É uma atividade como qualquer outra, tá? Não vai ter diferença nesse sentido. Não tem nenhum bloqueio, por exemplo, abriu agora, tem que responder tudo dentro de um determinado tempo. Como é prova em sala de aula? Isso. Nessa disciplina, não. Nas outras disciplinas do curso, vamos falar Pode então ser que aí. tem em alguma. Não, aí não é em algumas, são em todas, tá? Aí, por exemplo, as provas que vão acontecer essa semana, por exemplo, nossa aqui, elas estão nesse formato. Elas têm, deixa eu só abrir o site aqui, que eu perdi aqui o outro. Elas vão acontecer, a gente tem um sistema específico. Se vocês entrarem no painel acadêmico de vocês, vocês vão ver que vocês têm um ícone que chama Avalia. Ele é, peraí, gente, deixa eu achar aqui, Congresso Internacional. Perdi o link aqui, gente. Gente, eu prometo para você, cadê o João? João, eu prometo para você, João, que daqui a pouco eu mando, nem que seja no Hangout aqui. Tava com isso aqui agora mesmo e perdi, senão eu vou ficar procurando aqui, tô me perdendo na fala. Ou então um link no e-mail também, tranquilo. Isso, eu mando, tá? É no site do Even mesmo, even3.com.br, só que tem um finalzinho lá, que é eu não sei qual que é a sigla agora, ele estava aqui comigo agora mesmo, even3.com.br
Congresso Internacional, não sei se é o primeiro congresso, não vou lembrar. Aí, daqui a pouco, antes de acabar aqui, eu mando lá no Hangout também. Sobre as provas, todas as provas, elas acontecem nesse sistema Avalia. Esse sistema Avalia, como que funcionam as provas? Você tem um bloco de provas. Então, você tem, por exemplo, se fosse presencial, vamos pensar no contexto normal dos nossos cursos. Você vai presencialmente, você tem das 8 ao meio-dia para fazer essa prova presencial. Você recebe um caderno de provas com todas as provas das 2 ou 3 disciplinas que você faz. E você faz aquelas provas no mesmo horário. Como nós estamos num período de isolamento social, ela está sendo feita pelo sistema. Então, da mesma forma, você recebe todas as questões de todas as disciplinas. A partir do momento que você acessar a prova pela primeira vez, você tem 4 horas corridas com cronômetro na tela para fazer as questões, como se fosse o presencial, tá? Nesse momento da disciplina, a gente não tem isso. Nós vamos fazer ela como se fosse uma atividade normal dentro do ambiente aqui. As outras provas não são dentro do ambiente. Aí, por exemplo, provas de disciplinas práticas, elas fogem desse padrão. Por exemplo, as provas dos instrumentos da música, elas não acontecem assim. O aluno tem que gravar alguma coisa, a sua apresentação daquele instrumento, aí é particular, junto com o professor daquele instrumento. Da engenharia, quando fala de concreto, alguma coisa, é um ambiente específico, é em outro local. Mas as disciplinas teóricas, as disciplinas de cálculo, as disciplinas da área de gestão, de administração, elas têm mais ou menos esse padrão. Normalmente 10 questões abertas e questões fechadas, e aí você recebe, são 3 disciplinas, você recebe as 3 ou 4, as 3 provas de uma vez, com as 30 questões, e você tem 4 horas para fazer. Deixa eu ver o que alguém me perguntou aqui. Sobre as provas online, então eu respondi aqui, né, Matheus, a prova online no Classroom, tá? Dessa disciplina. Então, estou falando de uma situação particular. Acessar o link para me inscrever no curso de espanhol. Laís Lara, o curso de espanhol, ele depende das bolsas e da divulgação dos editais. Tudo isso, quando os editais são liberados, eles vão para o ar, vocês recebem essa informação no ambiente da coordenação. Então, vocês vão receber lá, bolsa para iniciação científica, bolsa para monitoria, inscrição para iniciação científica com ou sem bolsa, inscrição para o curso, tudo isso os coordenadores postam para vocês no ambiente da coordenação, para que vocês não percam essas oportunidades aí quando elas vão para o ar. Nesse momento, o curso de espanhol não está no ar, né? Até porque a gente não pode nem mandar ninguém para lugar nenhum aí nesse período de pandemia, né? Segunda-feira, 20 e 30. Vocês preferem segunda-feira, 20 e 30? Deixa eu só confirmar a agenda aqui, para vocês é melhor um pouco mais tarde. O colega está pedindo, Luiz Gustavo está pedindo para mudar para as 20 e 30. Deixa eu olhar segunda-feira. Segunda-feira é dia 22. Bom, eu posso 20 e 30. Podemos mudar para as 20 e 30 na segunda-feira? Por mim, aposentado pode tudo. Ah, que ótimo. Então, segunda-feira... Para mim, se pudesse ser às 19, para mim já seria bom. Luiz. Vamos tentar fazer a próxima, o dia às 20 horas ou 20 e 30, para a gente tentar atender, e depois a gente volta à próxima. Só para a gente poder intercalar para atender... 20 e 30, então. 20. Dia 22, então passa para 8h30. 8h30. Eu vou mudar aqui, eu aviso lá. Bacharelado, engenharia civil é bacharelado ou licenciatura? Engenharia civil é bacharelado. Licenciatura são os cursos de formação de professores, tá? Então, professor de matemática, de pedagogia, de música, e música você tem o bacharelado e a licenciatura também. Engenharia civil é bacharelado, tá certo? Nossa, tinha um tanto de pergunta aqui para baixo. Peraí, eu não rodei minha tela, gente. Tecnólogo, processos gerenciais, não tem estágio, não tem TCC, não tem atividade complementar nos tecnólogos, porque a ideia do tecnólogo é uma formação rápida, visando o mercado de trabalho. Então, ele é uma formação de 2 anos, então não tem TCC, não tem estágio obrigatório e não tem atividade complementar.
um pouco mais Professora. tarde. Osnir, então, está atendendo o Osnir também um pouco mais tarde. Oi, quem falou? Eu. No curso de jogos digitais tem alguma dessas coisas aí que a senhora falou agora? Jogos digitais é um curso de tecnologia, também não tem nada disso como obrigatório. Isso não quer dizer que não vão aparecer para vocês. Vão aparecer iniciação científica, vai aparecer atividade complementar, mas você não tem a obrigatoriedade de cumprir. É um curso de tecnologia, tá? Bom, pessoal, eu falei que eu não ia falar 1 hora, mas eu falei. Vocês desculpam aí, tá? Não aguento. É muita emoção. Gente, é isso então, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem enviar lá. Mando daqui a pouco, João Fábio, para você e para os outros colegas, a questão do congresso. Não deixem de participar, o congresso vai estar muito legal, tá bem interessante. Tanto é que a gente já não tem mais aula à noite nesse período, justamente para que vocês possam aproveitar. Vale a pena mesmo. Tradução simultânea, vários países, várias realidades, vale a pena participar, tá? Gente, é isso. Um abraço para vocês tudo aí, tá? Falou, gente. Tchau. Boa noite. Falou. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, boa noite.